Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Geisiane Marques. E eu preparei uma aula bem especial para vocês, até porque o Natal tá chegando e eu vou te mostrar o passo a passo do absoluto zero para você fazer um criativo bem top, com algumas técnicas bem legais que eu sei que você vai poder utilizar, não somente para os criativos de Natal, como também para outros nichos. E aqui na descrição da aula eu também deixei os materiais para você usar e fazer ali o seu criativo do zero, tá bom? Eu sei que isso ajuda bastante vocês, inclusive eu tenho visto os comentários e muita gente está pedindo material, então eu resolvi disponibilizar não somente o material, como também o PSD para você estudar. E se esse tipo de conteúdo te interessa, eu te convido a conhecer o meu treinamento, o Designer Master. No momento que eu gravo esse vídeo, as vagas estão fechadas, mas agora no início do ano eu vou abrir uma nova turma. Então, se você se interessa no mundo do design, entra lá na lista de espera para você garantir o seu cupom de desconto de lançamento, tá bom? Enfim, sem mais delongas, vamos para a aula. Então vamos lá, galera. Eu já estou aqui com o Photoshop aberto, já criei meu documento de 1080 por 1350 e aqui a gente vai criar uma cor sólida. A paleta de cor que a gente vai utilizar já está aqui na lateral, então já vou pegar esse tom aqui de verde e vamos vir aqui em visualizar guias, novo layout de guias e vamos já colocar as margens. 135 acima e 135 abaixo. À esquerda eu vou colocar 70 e à direita também 70. Já vamos criar um grupo aqui e vou colocar aqui como BG, para a gente já começar a deixar tudo organizado. Vou trazer para cá essa textura que a gente vai utilizar. Então, com o Ctrl T, eu vou aumentando para preencher toda a tela. Agora é só mudar aqui para luminosidade. Vamos deixar assim forte mesmo, tá? Então não vou reduzir a opacidade nem nada. Assim, para mim, tá ótimo. E eu já vou trazer para cá também dois efeitos de glitter. Eu já vou jogar aqui. Então, deixa eu ocultar esse. Eu tenho esse daqui de baixo, que eu vou aumentar. Você vê que ele tem um efeito de glitter assim, mas parece também com neve, sabe? Então, vai ajudar bastante a trazer aqui a nossa ambientação. Então, vou trazer para cá. Aqui eu já vou mudar para divisão. Deixa eu completar aqui, ó, a textura, que faltou um pedacinho embaixo. Vou revelar esse outro glitter. Coloco aqui para divisão. E vamos deixar ele posicionado dessa forma. E aí, continuando a nossa construção aqui do BG, eu vou trazer algumas decorações que eu baixei já em PNG. Você vê que ela já vem até desfocado. Se você for baixar em alguns lugares, em alguns sites, ele já traz assim, desfocado. Então, assim, eu curti bastante. Você vê que no resultado final ficou bem top. Então, por isso que eu optei por baixar já assim, tá bom? Então, vou trazer aqui e a gente vai organizando. Vou deixar essa aqui. E daí essa daqui eu vou colocar pra cá. E aí a gente vai montando dessa forma. E depois a gente vai ajustando, tá? Depois que a gente trouxe a imagem do Papai Noel. E essa de baixo. Vamos aumentar um pouquinho. Vou jogar pra cá. Essa daqui vai ficar aqui por cima mesmo. Eu joguei essa pra trás porque ela tá mais desfocada. Então dá a sensação que tá mais no fundo. E essa eu vou deixar aqui. E essa posicionada dessa forma. Tem também aqui já um outro elemento que eu vou deixar aqui. Que essa parte toda vai ficar por trás dos nossos elementos, né? Tipo, da imagem principal, que no caso é o Papai Noel. Então, vou deixar aqui. Vou agrupar isso daqui tudo, chamar de elementos. Que aí depois, quando a gente for organizar essa parte aqui, a gente já consegue achar com mais facilidade. Então, dentro aqui da pasta de elementos, eu vou criar uma outra pasta. Deixa eu jogar esse presente aqui para cima. E eu vou selecionar apenas as decorações. Selecionei as decorações, Ctrl G, agrupei. Então, eu tenho aqui o grupo de BG, dentro do grupo de BG eu tenho um grupo de elementos e dentro do grupo de elementos eu vou ter aqui decorações. E por que eu fiz isso? Porque aqui eu vou criar um ajuste de matiz e saturação, vou clipar para agir somente nesse grupo e vamos mudar aqui a matiz
Pra gente já começar a ambientar esses elementos com o nosso fundo, tá bom? Então, o ajuste que eu vou aplicar nessas decorações é um, e o ajuste que eu vou aplicar no presente é outro. Eu já vou puxando, você vê que aqui já tá legal. Então, a gente sai desse verde, dessa tonalidade verde, e parte para essa daqui, que combina mais com o nosso fundo. Aqui, já nos gifts, eu vou criar uma cor sólida, pegar aqui essa tonalidade de verde, vou clipar e mudar aqui para luz indireta. Então, a gente já puxa um pouquinho ali a questão da ambientação, tá? Você olhando assim pode falar, não mudou tanta coisa, mas você vai ver que o nosso resultado final, esse pequeno detalhe aqui faz toda a diferença. Já vou trazer agora o Papai Noel. Então, vou deixar o Papai Noel aqui. E vamos aqui no Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw. Já fazer alguns ajustes aqui no Papai Noel. Como claridade, textura, vamos desembaçar um pouco, aplicar um pouquinho de granulado, vamos vir aqui na parte suave, vou tirar um pouco do contraste, tirar um pouco do realce, diminuir as sombras, aumentar aqui os brancos e dar uma mexida também nos pretos. Deixa eu ver se ficou muito escuro, se ficou, a gente ajusta aqui nossa parte do realce. Deixa eu dar uma olhada. Prontinho. Aqui pra mim já tá ótimo. Então, vou dar um OK. E vou trazer o Papai Noel aqui pra cima. A gente vai se basear justamente nessa linha guia que a gente criou, tá? Pra ficar totalmente visível aqui nessa parte do meio, que é 1080 por 1080. Então, eu já vou ajustar aqui o Papai Noel. Vamos aumentar um pouquinho mais. E quando eu falo 1080 por 1080, é justamente para quando você postar no feed, não cortar. Lá na visualização do feed só vai mostrar o que está aqui no meio. Então, se eu criar aqui um quadrado, colocar 1080 por 1080 e centralizar ele, ele vai caber perfeitamente aqui no meio, tá? Então, quando eu falo que vai estar ali no 1080 por 1080, é justamente isso aqui que eu quero falar. Então, eu já vou colocar aqui o equilíbrio de cores, clipo aqui no Papai Noel, e vamos ajustar aqui essas cores para justamente fazer mais sentido e deixar ambientado com o nosso fundo, tá bom? Então, os cianos aqui eu vou abaixar, colocar aqui o magenta puxado mais pro verde. Aqui tá bom. Por enquanto, vamos deixar assim. Vou criar aqui uma cor sólida no verde, clipo e vamos colocar em luz indireta. E aqui, lógico, controlar a opacidade para não ficar algo tão forte. Agrupo aqui, chamo de Papai Noel. Agora aqui nos presentes, a gente já pode ir ajustando. Trazer para cá e aumentar, para justamente preencher esse espaço aqui do lado, onde está o Papai Noel. Então, deixa eu dar o zoom, deixar bem pertinho mesmo. E ajustar também essa decoração aqui de trás. Dar uma inclinada nela. Show, vamos deixar assim, preenchendo bem essa parte aqui. Ainda aqui no BG eu vou criar uma nova camada. E aqui eu vou vir com gradiente. Então, você vê que já tá aqui preto, que é justamente o que eu quero. Então, eu vou dar um clique nessa parte de baixo, dou um clique, segurando o Shift e arrasto para cima. Então, ele vai escurecer essa parte aqui de baixo. Então, a gente cria aqui um preenchimento gradiente. Esse mesmo preenchimento eu vou converter para objeto inteligente. Após convertido, eu vou abrir aqui o grupo do Papai Noel, segurando o Alt, dou um clique e arrasto aqui para cima. Então, ele vai ficar aqui acima do Papai Noel. Então, esse de baixo eu controlo aqui a opacidade e o de cima também. Então, vamos fazer assim. E aí, você vê que vai ficar o recorte dessa parte de baixo aqui do Papai Noel. Por enquanto, vai ficar assim. Por quê? Eu vou trazer para cá uma faixa. Essa faixa tá escrito aqui Feliz Natal. E eu vou colocar bem aqui nessa parte para meio que tampar esse recorte. Vamos colocar um pouco mais aqui para cima para ficar ainda assim visível. E aí tá mostrando esse corte aqui, depois a gente ajusta,
sem problemas nenhum. E aí já vamos também ambientar essa faixa com equilíbrio de cores. Vou clipar e aqui a gente vai puxando para deixar bem ambientadinho com o nosso fundo. Ó, vou puxar mais. Aqui. Aí. Vamos deixar assim. Aí agora, deixa eu minimizar aqui, dar um Ctrl 0 para ver como é que tá ficando. E vamos lá, o que que acontece aqui? Fazer uma análise do nosso criativo. Você vê que tá bem parecendo que a gente só fez colocar a imagem ali, né? Porque não tá nada pronto ainda. Só que vamos colocar a iluminação aqui na parte de trás para ficar ainda mais interessante. Então o que que a gente faz? Eu vou trazer para cá essa iluminação aqui, que eu vou disponibilizar para vocês. Vou mudar para divisão, ó. Então você vê que essa tonalidade faz bem parte aqui da nossa paleta, né? Então faz total sentido. Então eu vou trazer aqui pro grupo do Papai Noel. A gente vai duplicar essa iluminação. Essa de cima que eu copiei, que eu dupliquei na verdade, eu vou ocultar. E essa de baixo aqui eu vou trazer cá para debaixo do Papai Noel. Então ela eu vou trazer aqui pra gente colocar a iluminação ali vindo de trás dele. Então ficou as arestas aqui, então é bem tranquilo. Eu vou criar uma máscara e aí com o brush só limpar bem de boas. Limpa aqui. E essa outra iluminação que eu criei uma cópia, ó, eu vou deixar aqui em cima. Então vou diminuir um pouquinho e vai vir essa vazão aqui justamente da iluminação dela. Habilitamos aqui também uma máscara de camada e vamos limpar essa parte que tá forte. Então vai ficar só essas partezinhas aqui da iluminação. Fica bem interessante. Então, sem iluminação fica dessa forma. Com iluminação fica desse jeito aqui que fica bem melhor. E aí, já vamos até tratar um pouquinho melhor aqui essa questão da ambientação do nosso Papai Noel. Deixa eu puxar um pouquinho mais para não ficar totalmente puxado pro amarelo, tá? Então vamos deixar um pouquinho mais frio pra gente ter um equilíbrio, justamente, né? Ter um equilíbrio aqui nas nossas cores. E aqui por cima do Papai Noel eu já vou trazer umas folhas. Deixa eu trazer para cá pro nosso arquivo, para justamente complementar essa parte aqui de baixo. Então você vai ver que nem vai ser preciso a gente esquentar muito com essa parte do Papai Noel. Vou trazer essa daqui pra cá, a gente vai colocar por cima da faixa mesmo. Olha só como fica bem legal. Então a gente vai deixar aqui por cima da faixa, aumentar um pouquinho para preencher. E aqui eu vou dar 2 cliques, venho em sombra projetada, vamos restaurar padrão, tá? Pra gente fazer do zero, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou mudar o ângulo, puxando aqui um ângulo 145, aumento a distância, olha só como vai ficando interessante. Aumento a distância, coloco um pouquinho aqui de expansão e o tamanho aqui eu diminuo para ficar essas sombras assim de uma forma bem legal. Então vou dar um OK. E aí essa outra folha eu vou colocar aqui por cima e trago aqui também, tá? Para ficar justamente uma por cima da outra. E com ela eu faço a mesma coisa. Dou aqui 2 cliques. Venho em sombra projetada. E aí o que acontece? Você vê que vai copiar o mesmo ângulo. Caso você queira fazer diferente, vamos supor que eu queira mudar para o ângulo de cá. Você vê que vai mudar tudo, inclusive a de baixo. Vamos supor que não é o que eu quero. Você só desmarca aqui, ó, utilizar a luz global. A partir do momento que você desmarcar, você vai controlar apenas essa camada. Então, é justamente interessante para implementar com a sombra de baixo, tá? Então, vamos ver aqui um que fica legal, para ficar bem visível essa parte das sombras. Vamos deixar assim. Vou dar um OK, agrupo tudo, chamo aqui de folhas. E aí eu vou trazer um elemento para cá, que é um elemento bem interessante, gigantesco. Deixa eu trazer. Ó, tá com qualidade bem top, como eu disse, eu vou disponibilizar para vocês. Só que o que eu quero desse elemento aqui? Se liga só, eu vou vir aqui com Ctrl T, vou aumentar bastante. A gente vai fazer mais ou menos uma vinheta com esse elemento, tá?
Eu só quero essa parte aqui de cima, então eu vou trazer pra cá. Você vê que eu já tenho a parte aqui de cima, então eu vou criar uma máscara de camada e apago toda a parte de baixo. Eu só quero a de cima. E aqui, agora a gente vem com matiz saturação, clipa e vamos mudar a nossa matiz até chegar num tonzinho parecido com o do fundo, que aqui eu já encontrei. Aí você vê que ficou bem legal. Agora nas folhas aqui, dentro do grupo de folhas, a gente tem os dois elementos de folhas, né? Vamos fazer a mesma coisa. Então eu vou vir aqui por cima do grupo, matiz, clipo e mudo aqui a matiz pra gente ambientar. Você vê que não precisa a gente nem puxar tanto, que a gente já encontra aqui, ó, mais 8. Tá bem legal. E agora, nessas folhas, então assim, a folha que tá atrás, que no caso é essa de cá, a gente vai aplicar um desfoque maior. Então, a gente vem aqui em filtro, desfoque gaussiano, e vamos colocar aqui um desfoquezinho, desfoque de 8. E nessa folha que tem em cima, eu venho aqui também desfoque gaussiano e coloco um desfoquezinho. Você vê que à medida que a gente vai desfocando o elemento, a sombra também é desfocada. Então, se você quiser controlar, depois dar uma ajeitada na sombra, diminuir, é bem tranquilo. É só, tá vendo que tem aqui o efeito de sombra? Dá 2 cliques aqui, aí vai abrir, e aí é só fazer esse controle bem tranquilex. Então, a gente já vai ajeitando aqui o presente, diminuir um pouquinho mais, para encaixar perfeitamente nesse espaço, para não ficar um elemento brigando com o outro. Agora a faixa, vou trazer um pouquinho mais para cá, vamos girar um pouco, para ficar vindo aqui de trás, tá vendo? Deixa eu dar um Ctrl Z, eu acho que da outra forma tava até melhor, essa inclinaçãozinha aqui. Para ainda aparecer o Feliz Natal. Vou trazer um pouquinho aqui. Aí tá bom, deixou um pouquinho só escondido, mas dá pra ver aqui o Feliz Natal, então tá ótimo. Esses elementos aqui, eu vou agrupar, chamar aqui de folhas. Ali é mais ou menos uma guirlanda, mas vamos deixar aqui no grupo de folhas. E aí, essa iluminação aqui de cima, vamos trazer bem pra cá, pra ficar ainda por cima aqui da guirlanda, tá? Então, vou agrupar aqui também, chamar de iluminação. E agora, vamos colocar o nosso texto, né? Que na verdade é a nossa frase. Então, eu vou colocar aqui feliz, Ctrl J para duplicar, trago aqui para baixo, e aqui a gente escreve Natal. O Natal eu vou aumentar, então vou deixar aqui. Seleciono um no outro, centralizo, agrupo aqui, botar Feliz Natal. E agora eu vou colocar outra frase. E aqui eu vou dar uma quebra nesse i, coloco aqui no branco e deixo aqui embaixo. Essa parte, eu vou selecionar, essa parte aqui, se cubra de esperança, eu vou colocar em bold e vou pegar esse outro tomzinho aqui que a gente está usando de amarelo, para dar uma equilibrada também. Então aqui, ó, só deixar ajustadinho, bem bonitinho. Dá um espaçamento, seleciono um no outro e vou chamar aqui de frase. Não deixa de ser. E aí eu posso aumentar um pouco. Eu acho que faz mais sentido a gente aumentar o Feliz Natal do que a frase em si. Sempre tendo muito cuidado para uma informação não ficar brigando com a outra. Uma informação tem que complementar a outra. Então vamos deixar aqui nesse espaço. E aí vamos fazer uma vinheta aqui no nosso criativo. A gente vai fazer essa vinheta de forma manual. Então vou criar uma cor sólida no preto. Puxar aqui pro preto. Vou dar um OK. Aqui na máscara eu vou dar um Ctrl I. E já vou mudar o Blend Mode para sobrepor. Então, na máscara, eu vou vir com brush. Tô com o meu brushzinho aqui. Deixo aqui
em primeiro plano o branco, então eu clico no X para inverter. E agora eu vou dando uns cliques só nas bordas. Posso vir aqui diminuindo mais o zoom. Então, só nas bordas aqui. Deixa eu aumentar mais o fluxo. Ó, só vou fazer isso nas bordas. Então, tô fazendo aqui de forma manual mesmo por cima de todo o nosso criativo. Então, ó, essa parte aqui eu vou escurecer bastante. Eu gosto de fazer na cor sólida que depois dá pra ir ajustando. Então, vamos supor que eu acho que tá muito forte aqui em cima. Então, eu inverto. Vem aqui no X de novo, vai vir aqui, ó, preto em primeiro plano. E aí eu tiro aqui, ó. Tá? Então, pra fazer dessa forma manual, eu curto mesmo fazer aqui com a cor sólida, que eu tenho esse controle. Então, aqui eu vou diminuir a opacidade. Não vou deixar tão forte. Então, ó, a gente já tem aqui a nossa vinheta. Então, eu já vou agrupar aqui e vou chamar de finalização, tá? Para deixar toda essa parte aqui do pós já tudo agrupadinho. Então, já vou trazer aqui nosso efeito de neve e mudar para divisão. Então, olha só como fica bem mais top. Então, vou colocar aqui por cima. Você vê que tem umas partes que tem muita coisa. Então, eu vou vir aqui com a máscara de camada, habilito e vamos limpar em algumas partes, para não deixar tão forte assim. Então, vamos deixar aqui um pouquinho no rosto, né? Não tem problema. Vamos limpar de algumas partes, só em questão de limpar mesmo. Por cima aqui do nome, né, melhor da frase, a gente pode deixar bem de boas. E eu vou duplicar essa neve e vou trazer aqui por cima, ó, das folhas. Então, só nessa parte de baixo. Então, aqui eu vou limpar para não ficar tanta neve aqui na parte de cima e deixar ela concentrada aqui na parte de baixo. Então, a gente já tem nosso efeito de neve. E aí, aquele glitter que usamos aqui no BG, a gente já pode mudar ele. Foi esse de cá, trazer para cá, ó, para fazer uns brilhos aqui também no fundo. Você vê que ele é bem diferente da neve, tá? Ele tem mais desfoque do que a neve, então ajuda a dar uma diferenciada aqui no nosso BG. E aí, pra gente finalizar ainda mais a nossa criativa, eu vou trazer as estrelas. Deixa eu arrastar pra cá. São 4 estrelas que vamos utilizar. Essa estrela maior aqui eu vou ocultar. E aí a gente vai organizando da melhor forma. Então, essa estrela eu vou deixar aqui. Essa outra, vamos diminuir. Colocar ela cá para trás, como se ela estivesse mais distante. E, opa, deixa eu dar um Ctrl Z. E essa, cadê? Aqui é um. E essa daqui eu vou colocar por cima do Noel. E aí a gente aumenta um pouquinho mais. Deixa ela bem nessa região aqui. E aí fazer os últimos ajustes de tamanho. Trazer para cá. Agrupo elas, essas 3 que a gente utilizou aqui agora. Vou criar um ajuste de matiz e saturação, clipo. E assim, ela tá amarela. Só que ela tá muito... Esse amarelo é diferente do amarelo que eu tô utilizando na nossa paleta. Então, vamos puxar pro amarelo. Como que eu vou fazer isso? Tirando mais a saturação. Então, a gente tira aqui a saturação, dá uma mexida aqui um pouquinho na matiz, tá? Pode mexer aqui também na luminosidade, você vê que fez mais sentido. Porque antes tava assim, um amarelo bem forte, bem saturado, e a gente já coloca justamente na nossa paleta de cor. Então, vamos agora colocar aqui um pouquinho de desfoque. Então, vou vir com filtro, desfoque gaussiano aqui. Então, vou desfocar lá atrás. Esse do meio, eu não vou desfocar. Esse daqui da frente, eu vou desfocar. Até porque ele tá na frente do Papai Noel. Então, eu vou colocar um pouquinho de desfoque. E aí, a gente tem aquela estrela maior. Vamos ajustar. Trazer pra cá. Aí, eu vou usar justamente essa parte aqui. E vamos também colocar um desfoque. Aí, agora que a gente colocou essa estrela,
dá para ajustar melhor as outras. Na 1 eu não vou mexer. Na 2 eu vou aumentar um pouquinho e meio que centralizar nesse espaço aqui que a gente tem dentro da estrela. E essa outra eu vou diminuir e deixar mais para cá, ó. Como eu falo, para não ficar uma informação brigando com a outra. Agrupo tudo, chamo aqui de estrela. A frase, vou aumentar um pouquinho mais, colocar aqui para baixo. Deixa eu baixar mais um pouquinho, só um pouquinho de nada. Aí, Ctrl 0 para ver como é que tá ficando. E aí o último detalhe para nós fecharmos esse criativo é justamente a luz. Vamos trazer um pouquinho mais de luz. Não se assuste com essa daqui, tá? Porque geralmente quando eu baixo em formato de vetor, ela fica assim. Então, tem umas que eu baixo em formato de imagem, que foi no caso dessa de cá, que eu mostrei pra vocês. Algumas eu baixo em vetor. Então é tranquilo, tá assim, muda aqui pra divisão e pronto. Então vou trazer cá pra cima e somente essa parte aqui das estrelinhas mesmo, vou deixar brilhando nessa parte. Dá um Ctrl 0. Não vou diminuir a opacidade, só girar aqui um pouquinho. Deixar girando um pouquinho só. E aí a gente tem as estrelas ali na parte superior. E aí, por enquanto, o nosso criativo tá pronto. Eu vou só agrupar e chamar aqui de luz. E tá me incomodando essa parte dessa neve aqui em cima do E. Então vou só tirar ela. O outro não tá tão forte, então tá suave. E aí, aqui em cima eu venho em Alt, Ctrl Shift E. Então mesclo tudo numa camada só. Converto para objeto inteligente. Filtro do Camera Raw. E vamos fazer os nossos últimos ajustes de finalização para deixar o post daquele jeito, tá bom? Então vou dar um pouquinho de contraste. Vou vir aqui nas sombras. Brancos, pretos. Em efeitos, eu vou colocar textura, granulado. Vinheta eu vou colocar só um pouco, porque a gente já fez aquela manual. Desembaço um pouco. Claridade, vamos caprichar aqui. E por enquanto vamos deixar assim. Vou dar um ok. E aqui agora a gente vem com os últimos ajustes para finalizarmos o nosso criativo. Então, eu vou vir aqui com equilíbrio de cores. Não precisa clipar, vou deixar aqui por cima mesmo. Então, vou puxar aqui um pouquinho pro azul. Deixa eu ver, um pouquinho pro magenta. E aqui vamos olhar. Um pouco pro ciano. Ótimo. E aqui vem... E aqui a gente vai buscar uma pesquisa de cores. E eu vou pegar um LUT aqui que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, é esse LUTzinho. Então, agora a gente vai diminuir a opacidade. Colocar aqui em 55. E, ó, a gente coloca aqui o equilíbrio por cima do LUT. Então, assim ficaria sem o LUT. E aí, quando a gente coloca ele, você vê que dá um efeito bem legal. E o equilíbrio de cores justamente para puxar ainda um pouco mais para a parte fria, para ainda assim fazer sentido. E aqui por cima, eu vou criar uma cor sólida, puxar aqui esse amarelo mesmo, dar um Ctrl I na máscara para inverter, coloco aqui em divisão e com brush eu vou dar um tecozinho aqui, ó, bem de leve. Deixa eu baixar o fluxo. Agora abaixa um pouquinho mais. E outro... Não. Abaixa. E aí? Só um tecozinho de iluminação vindo de cá. Eu curto fazer algumas vezes assim, depois da finalização. Então, assim ficou o nosso criativo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, te convido, lógico, a se inscrever no meu canal, ficar atento e receber as novidades em primeira mão. Se você curtiu também a aula, deixa um comentário para eu saber. É isso, a gente se vê na próxima aula. Tamo junto.